Aqui nós já estamos ao vivo no Facebook da Gastrobeso Center. No Instagram da Gastrobeso e no Instagram do Dr. Almiro. Agora sim. Tá valendo, né? Tá valendo. Yes. Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live séria aqui. Não é aquela palhaçada da semana passada. Aquela palhaçada da semana passada foi só porque eu não estava aqui. As mulheres tomaram conta aqui. Doutor Rafael, doutor Nestor não souberam se impor. E elas tomaram conta. Hoje nós vamos fazer uma live séria. Tudo sobre bypass gástrico. Bypass, bypasse, né? Capela, capela. Tem muito nome para a mesma coisa. Capela, fobicapela, gastroplastia. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daqui. Bom, 2 minutinhos para vocês. Vai lá no direct, convida seu amigo, convida sua amiga. Vai lá no Face também. Dá tempo da gente mandar um convite para quem você sabe que tem interesse por tratamento de obesidade, por cirurgia bariátrica, para vir aqui com a gente hoje, que nós vamos fazer uma live bem legal. Tudo sobre bypass. Que dúvidas vocês têm? Vão já, comecem a jogar as dúvidas aqui para a gente, que daqui a pouquinho a gente já vai pegar dúvida por dúvida aqui. Bom, vamos começar falando o seguinte, para quem não sabe um pouquinho da história. O primeiro bypass gástrico que foi feito, ele foi em 1967. Faz tempo pra caramba, mais de 50 anos já. Então, para quem acha que está fazendo uma cirurgia que começou 3, 4, 5 anos atrás, para quem está muito inseguro, doutor, mas há quanto tempo faz essa cirurgia? Não é há muito pouco tempo. Falam que depois de 5 anos dá problema, depois de 10 anos, o bypass já é uma cirurgia que tem mais de 50 anos de história para contar, então. Não foi a primeira cirurgia bariátrica, a primeira bariátrica foi feita em 1952, é uma cirurgia só de derivação intestinal. Então, vamos tentar entender um pouco mais a perspectiva histórica disso. 1950, o começo da década de 50, então, né? Tinha terminado a Segunda Grande Guerra e aí começaram a aparecer os casos de obesidade mais avançada. Na época, o tratamento clínico não funcionava bem, como hoje, embora tenha melhorado, continua não funcionando bem, pelo menos para esse tipo de obesidade. Então se começou a pensar em uma cirurgia que pudesse ajudar no tratamento da obesidade. Os cirurgiões daquela época sabiam que existia uma síndrome chamada síndrome do intestino curto. São pessoas que têm acidentes, pode ser um acidente de carro, pode ser um tiro, pode ser algum outro tipo de acidente, que perdem uma grande extensão do intestino, que ficam com menos de 2 metros de intestino. Essas pessoas emagreciam muito. E era o único modelo de emagrecimento cirúrgico que se conhecia na época. Então os cirurgiões começaram a usar uma técnica parecida. Eles adaptaram essa técnica de intestino curto à cirurgia bariátrica e criaram a primeira geração de cirurgia bariátrica, conhecida como bypass jejuno-ileal. Nesse bypass jejuno-ileal, vamos já pegar aqui o nosso modelo, está ficando já gasto e velhinho, pobrezinho já aqui, de tanto que a gente usa, mas olha aqui, ó, esôfago, estômago e intestino. Esse primeiro modelo, o que fazia? Pegava, desconectava o intestino e conectava lá na frente. Ou seja, o alimento ele ia passar numa extensão, num comprimento muito menor do intestino, provocando o encurtamento do intestino. Lembrando sempre que
o intestino tem aí, em média, 6 a 7 metros de comprimento. Então, nessa cirurgia, no bypass gengiviliar, se deixava o intestino com 1 metro, 1 metro e pouco, às vezes até menos de 1 metro. E isso levava a um grande emagrecimento. Só que tinha muito desvio intestinal. O que a gente espera disso? Os mesmos problemas da síndrome do intestino curto, anemia, outros problemas nutricionais, hipoproteinemia, diversas formas de desnutrição, problemas de fígado, problemas de rim, diarreia. Então, essa cirurgia do desvio do intestino, ela funcionava muito bem para perder peso, reverter diabetes, reverter doenças, mas ela acabava ao longo do tempo criando muitos problemas. Então, a conclusão dos médicos daquela época era que, embora essa técnica fosse boa, ela precisava ser melhorada. E uma das formas de se melhorar era assim: que tal se a gente diminuir o desvio do intestino, mas acrescentar uma redução do estômago? E aí veio a ideia de fazer o bypass gástrico, então, que, como eu falei para vocês já, a primeira geração vem aí de 1966 e 1967. E a partir daí, muitas modificações foram feitas no bypass, como, por exemplo, existia uma geração de bypass que sempre tinha anel, que depois foi retirado o anel. O Dr. Nestor, que está aqui do meu lado direito, ele teve muita experiência com a realização do bypass por técnica aberta usando anel, né? Então, quando que você começou a fazer essa técnica, Nestor? Em 2001. Então, de 2001 aqui até 2003, você só fazia isso, não? Até 2003 fazia aberta com anel. Então, nessa época, o Dr. Nestor, então, a experiência maior dele de 2000 aí até 2003 foi com esta técnica de bypass, que naquela época era conhecida por como? A gente conhecia como cirurgia de Fob Capella. Cirurgia de Fob Capella. Eu lembro que os pacientes nessa época, quando eles vinham no consultório, eles não falavam assim: doutor, eu estou aqui porque eu quero fazer um bypass, eu estou aqui porque eu quero fazer um sleeve, eu estou aqui porque eu quero fazer uma cirurgia de capela, de Fob Capella. Porque o que é capela e o que é Fob Capella, Nestor? Bom, Fob Capella é o nome dos cirurgiões que preconizaram essa técnica cirúrgica, né? O Dr. Matias Fob e o Dr. Rafael Capella, eles são dos Estados Unidos e eles que preconizaram esse tipo de técnica, que era desvio do estômago, deixar um estômago bem pequeno, né, colocando um anel de restrição mais ou menos no meio do estômago, para o paciente ter uma restrição bem importante da parte alimentar, e se fazia um desvio intestinal. E também na técnica era realizado uma gastrostomia, que era uma sonda no estômago antigo que ficava, para ajudar na parte nutricional. Então essa era a cirurgia tradicional de Fob Capella. E sempre é bom a gente dizer que as cirurgias, como qualquer outra tecnologia, elas vão sendo melhoradas com o passar do tempo, porque vai se conhecendo mais a fisiologia, vai se conhecendo mais os efeitos daquela própria operação, e se consegue, através de manobras técnicas, fazer com que a cirurgia ela seja cada vez mais segura e cada vez mais efetiva. Você fez alguma cirurgia aberta, Rafa? Eu fiz na época de residência médica, né? Mas assim, depois que eu entrei e trabalhando com vocês e por fora, eu não fiz aberto, só por vídeo. Eu sou da geração vídeo, né? Então, a cirurgia bariátrica, como qualquer outra das cirurgias, ela passou para aquilo que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Ela saiu da incisão. Que tamanho é uma incisão para fazer uma cirurgia de Fob Capella?
Ó, no começo, quando a gente estava fazendo cirurgias, a gente tinha geralmente uma incisão de 15 a 20 centímetros. As últimas incisões, a gente conseguia fazer em torno de 10 a 12 centímetros, conseguia fazer uma cirurgia. Bom, então aí a gente está comparando a cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia com incisões de 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, com incisões de 12, 15 centímetros. E só por isso já dá para a gente ter uma ideia que o resultado, a evolução pós-operatória é muito melhor na cirurgia laparoscópica do que era na cirurgia aberta. Como que você consegue comparar, Nestor, o pós-operatório de uma cirurgia aberta com o pós-operatório de uma cirurgia laparoscópica hoje? Assim, o trauma cirúrgico hoje é muito menor. A gente não consegue nem comparar os benefícios que a videolaparoscopia trouxe. Antigamente, os pacientes, por causa da parte anestésica, por causa do trauma cirúrgico, eles tinham recuperação em UTI, então era pelo menos 24 horas sem levantar do leito, então a chance de uma trombose era muito grande. A gente tinha que colocar aquelas faixas abdominais para não ter perigo de abrir a incisão, de sair tudo para fora, eviscerar. Então tinha que ter cuidado para levantar o paciente, e mesmo assim a gente tinha esse tipo de problema, e quando os pacientes eram também mais obesos, era maior a chance de ter. Então, com a videolaparoscopia, trauma cirúrgico muito menor, o risco de infecção muito menor, o paciente deambula logo depois, 1 hora, 1h30, 2 horas depois da cirurgia, já está deambulando. Então, foi uma evolução muito grande. O trauma cirúrgico hoje é muito menor. Sabe que hoje eu fiquei muito feliz com uma comparação que uma paciente fez, que é uma comparação grosseira, mas eu achei muito interessante a comparação dela, porque ela chegou e falou para mim assim: doutor, a semana passada eu tive que fazer um tratamento de canal, e vou lhe dizer, eu sofri muito mais fazendo esse tratamento de canal do que fazendo quando a gente fez o bypass. Porque a coisa evoluiu muito, né? O cuidado não é só a cirurgia, é o preparo, é o cuidado anestésico. Aliás, a gente já está na hora de fazer uma live aqui sobre anestesia, que é uma preocupação frequente. Já já a gente vai convidar aqui o Dr. Arthur, que está aí olhando a gente em algum dos lugares, o Dr. Hassan, que são os nossos anestesistas, para virem aqui e nós vamos tirar também todas as dúvidas de vocês sobre anestesia. Posso adiantar que a anestesia geral, que é o que a gente usa para fazer o bypass hoje, dentro dos princípios modernos da anestesia, é um procedimento, não estou falando 99%, 100% seguro. 100% seguro, não há risco, fiquem tranquilos, mas nós vamos falar nisso em uma live. Em 1994, o Dr. Alan Whitgrove, é um cirurgião da Califórnia, nos Estados Unidos, ele vive em La Jolla, que é pertinho de San Diego, quase ali na fronteira com o México. Em 1994, ele publica a primeira série de 5 pacientes operados no mundo, onde ele fez o bypass gástrico por laparoscopia. E a partir daí, ninguém mais segurou a cirurgia laparoscópica. E hoje, infelizmente, e com muita tristeza, eu preciso reconhecer para vocês assim que a única vantagem que a cirurgia aberta tem sobre a cirurgia laparoscópica é o custo. E, infelizmente, muitas pessoas acabam optando por fazer a cirurgia aberta porque é o que conseguem pagar. A gente fica triste com isso porque a formação da gente como médico visa oferecer para vocês sempre o melhor, sempre a melhor tecnologia, sempre a tecnologia com menos invasividade, com melhor resultado. E a gente sabe que não é aquela a melhor tecnologia, mas
Enfim, é uma forma também de conseguir emagrecimento, melhorar a saúde, e a gente sabe que é usada principalmente nos hospitais públicos, porque ainda o governo não disponibiliza recurso financeiro suficiente para fazer com que todas as cirurgias feitas nos hospitais públicos sejam laparoscópicas. Então aí acaba havendo um contingenciamento de verba e acaba nos hospitais públicos que a maioria das vezes a cirurgia ainda tenha que ser aberta, porque infelizmente com a verba de uma laparoscopia se faz, a gente consegue fazer 2 cirurgias abertas no sistema público, ou seja, consegue contemplar 2 pacientes. Eu espero que isso mude logo, isso tem mudado, já há a previsão de fazer a cirurgia laparoscópica, mas ainda não há recursos. Rafa, o que você opina aí da cirurgia aberta contra a cirurgia laparoscópica? Então, o que o Nestor comentou, a gente vê que a aberta é uma cirurgia, a videolaparoscopia, essa ação é minimamente, né, causa mínimo desgaste para o paciente. Então, o paciente evolui mais rápido, tem alta mais rápida também, o paciente deambula mais rápido, o problema respiratório é muito menor do que no aberto, né? O paciente no aberto ele tem dificuldade de respirar e pode causar atelectasia, que é o pulmão fica colabado e tem muita dor, risco de hérnias aberto, a cirurgia minimamente invasiva é muito pequeno o risco de hérnia, né? Então, a função é isso, a gente vive na época de modernidade, de só tecnologias, né? Então, por isso que a cirurgia por vídeo está cada vez mais, a cirurgia aberta ficando muito para trás e a gente só está investindo mais na de vídeo, depois vem a robótica, né? E essas tecnologias ajudando muito o cirurgião e o paciente também para ter um pós-operatório cada vez melhor. Agora, tem uma coisa que pouca gente fala, Rafa, o Nestor, ele vai certamente concordar comigo, é assim, não tem maneira de, através de cirurgia aberta, de fazer a cirurgia com a mesma perfeição que a gente faz por laparoscopia. Porque quando a gente faz por laparoscopia, a gente está recebendo uma imagem aumentada em 20 vezes. É como se eu estivesse olhando aquele tecido com uma lente de aumento de 20 vezes. Então, um vasinho sanguíneo pequenininho, eu vou ver ele na tela com a grossura de um dedo, assim. Então, isso torna a cirurgia mais segura para o paciente, mas torna a cirurgia mais efetiva também. Porque a gente sabe que para fazer um bom bypass, precisa trabalhar com um tamanho correto do estômago, um tamanho correto da anastomose entre o estômago e o intestino. E a gente consegue dimensionar muito melhor o tamanho na laparoscopia do que na cirurgia aberta. Em geral, o estômago da cirurgia aberta, ele fica muito maior do que o estômago da cirurgia laparoscópica, porque é o que o cirurgião consegue fazer melhor. Não é que é mal operado, é o que se consegue fazer pela via aberta, porque é mais difícil de trabalhar com as mãos dentro do abdômen do paciente, com o fígado. A laparoscopia permite um acesso muito mais fácil para fazer o tecido adiposo muito grande também, né? E tem um paciente perguntando aqui por que ainda continua tão mais cara ainda do que a aberta, né? O problema é o material que é um pouco mais caro, a tecnologia a gente usa maior, então o vídeo também, então isso torna um pouco mais caro do que a aberta, né? Vamos só para ela ter uma ideia, para a gente fazer uma cirurgia aberta, você não precisa de nenhum recurso significativo, não tem nenhum recurso tecnológico. É pegar um bisturi, fazer um corte no abdômen, separar os tecidos, ter um grampeador, e esse grampeador que se usa para fazer a cirurgia aberta é um grampeador que a tecnologia dele é de 50 anos atrás, já o da laparoscopia ele é muito mais moderno. E na laparoscopia, além de utilizar grampeadores mais modernos, grampeadores eletrônicos, grampeadores que dão feedback para a gente do tecido, da espessura do tecido do paciente, a torre de laparoscopia, uma boa torre de laparoscopia, aquilo que a gente enxerga, filma e tal, custa R$400 mil, custa $100 mil, uma boa torre dessa. E aí acaba encarecendo um pouco. Mas eu tenho certeza que é evolução e rapidamente nós vamos virar essa página
e vai ser 100% feita por laparoscopia. Tem alguma coisa aí? Sim. Não? Ó, embora a maioria das pessoas que acompanham a nossa live saiba, né, quem acompanha, mas mesmo assim é importante que fique claro para quem pergunta, porque estão perguntando aqui, olha, fiz bypass e direto tenho diarreia, é normal? Isso é número 1. Outra, fiz bypass, 2 anos depois apareceu uma fístula, é normal? Então Nunca vi. Nem eu. Então, Nunca vi. Bom, nós vamos agora começar a esmiuçar um pouquinho mais esse tema e isso vai ficar claro. Vem cá. Rafa, vem cá. Estou os dois em pé aqui comigo. Vamos segurar o modelo aqui. Bom, então, olha aqui, pessoal. O modelo do bypass, ele pressupõe juntar duas técnicas numa só. A primeira seria a redução do estômago e a segunda seria o desvio do intestino. Quando os médicos bolaram isso daqui, a ideia, isso não é verdade, não é assim, mas nós vamos falar sobre isso. A ideia seria o quê? É aquele conceito de restrição e mal absorção. Eu vou diminuir o estômago para comer menos. Eu vou fazer o intestino ficar mais curto para absorver menos. Porque se comer menos e absorver menos, emagrece mais. Isso, na verdade, foi um tiro no escuro, porque a ideia inicial foi isso. Mas não se sabia, por exemplo, que aqui produzia grelina. E não se sabia que quando cortava aqui, abolia a produção de grelina e controlava a fome a partir dos primeiros minutos depois da cirurgia. Então, essa cirurgia bariátrica, do contexto mecânico de diminuir, de restringir, de desviar, ela acabou aparecendo os princípios metabólicos dessa operação. Aqui, ó. Ó o barulhinho dos meus botões aqui, ó. Danone tá com o dele aqui também. Aqui, ó. Nossos botões. Não sei sem botão nenhum. eu também tô fazendo barulhinho aqui, ó. Sabe para que isso? É porque aí, quando eu ando pela clínica, ó, todo mundo sabe que eu estou chegando. Bom, então vamos voltar para a história. Agora, quando começam a aparecer os resultados dos estudos fisiológicos, a gente começa a entender melhor a operação. Então, por exemplo, um remédio que a gente já falou muito aqui e que muitos de vocês conhecem, chamado Ozempic, chamado Saxenda, chamado Victoza. Por que se descobriu esses remédios? Da onde eles foram sintetizados? Porque se descobriu o seguinte, aqui na parte final do intestino, quando o alimento chega aqui, ele provoca a produção de uma série de hormônios que a gente chama de incretinas. A principal incretina é o GLP-1. A partir daí, os laboratórios foram lá, sintetizaram o GLP-1 em laboratório, e esse GLP-1 de laboratório, ele ficou conhecido como liraglutida, e virou Victoza e Ozempic. Por quê? Então, o que a gente sabe? Quando o alimento chega aqui no final do intestino, o contato do alimento com o final do intestino gera a produção de incretina. Incretina diminui fome, aumenta a saciedade, aumenta o metabolismo basal, reduz o tempo de esvaziamento do estômago, melhora débito cardíaco. É um hormônio muito importante para a saúde da gente. E esse hormônio, então, ele foi sintetizado em laboratório. E é hoje, o remédio mais recomendado do mundo para tratar a obesidade. Trulicity também? O remédio... Qual? Trulicity. Trulicity é a mesma coisa. Então, o remédio mais utilizado do mundo hoje, de melhor efeito para tratar a obesidade, ele apareceu por causa da cirurgia. Então, o que acontece? A comida precisa chegar aqui para determinar a produção de incretina. Então, se eu fizer isso, não vai produzir mais? Ou seja, se eu pegar a comida aqui de cima e jogar lá na parte final do intestino, não vai ajudar mais nesse efeito fisiológico? Vai. E esse é o princípio. Então, quando a gente desvia o intestino, não é para dar má absorção,
não é para não absorver, é para aumentar a produção hormonal desses hormônios, que vão tirar a fome, aumentar a saciedade e melhorar o metabolismo basal. Em cima disso, doutor, tem uma pergunta muito interessante que a Carla Dutra fez. E esse hormônio não tem quando faz a sleeve? Então, esse hormônio, ele tem também quando faz a sleeve, só que a estimulação do bypass é muito mais potente. Então vai ter muito mais produção de incretina quando faz bypass, porque desvia o intestino. O sleeve não tem desvio do intestino, mas o sleeve tem uma coisa que é importante, que o esvaziamento do estômago ele acaba sendo mais rápido. O trânsito intestinal acaba sendo mais rápido. E isso leva também ao aumento de produção de incretinas, mas não tão importante quanto for no bypass. Agora, vamos entender o contexto geral, então, porque a gente está agora só falando do intestino. Vamos fazer a cirurgia, então? Como aqui, ó. No bypass, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar o estômago em dois. A comida fazia esse trajeto aqui. Ela não vai mais poder fazer esse trajeto, porque ela vai parar aqui, ó. Não tem mais comunicação com aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar o intestino e nós vamos pegar e colar aqui, ó. Esse aqui não tá. Isso. Olha aqui. Então o alimento agora, ele não faz mais esse caminho, ele faz este caminho. Só que essa parte do estômago, que é uma coisa que muita gente se preocupa, doutor, esse estômago vai morrer lá dentro de mim? Ele vai necrosar? Ele vai dar uma úlcera? Ele vai dar câncer? Não, esse estômago ele vai ficar funcionando normalmente, só que não passa mais comida para cá. Mas essa enzima digestiva que é produzida aqui, que vem para cá, bile, suco pancreático, tem que chegar aqui também. Então nós vamos pegar essa alça e jogar ela para cá. Ó. O que aconteceu aqui? O que era um trajeto só, ficou dois que se juntam num só lá embaixo. Aqui vem comida. Aqui só tem enzima digestiva. Enzimas biliopancreáticas. Essa alça aqui, que tem a comida, vai chamar alça alimentar. O alimento vai passar aqui. Essa alça aqui que vai passar enzima secreção biliopancreática vai chamar a alça biliopancreática. O encontro da alça alimentar com o encontro da alça biliopancreática vai gerar aqui a alça que a gente chama comum. 1/2. Que letra é essa? Y. Y. Bypass gástrico com reconstrução em Y de Roux. Aqui está o Y do bypass. O que é o Roux? Roux é o César Roux. É o cirurgião que inventou a técnica. César Roux. Bom, agora, me conta aqui, Nestor, explica aqui pra gente como é que a comida vai descer e como é que é o processo da digestão depois disso. Bom, então a comida vem lentamente, né? E como existe uma passagem entre o estômago novo e o intestino, essa passagem a gente chama de gastroenteroanastomose. E a gente faz ela calibrada. O que significa? A gente faz ela bem pequena. Depois da cirurgia ela vai ter um diâmetro de mais ou menos 1 centímetro, que serve para a comida parar no estômago, provocar saciedade. E aí aos poucos ela começa a descer pela alça. A Ana se importa ou não? Não. Então olha aqui, ó. Roubei a aliança do Nestor. Essa anastomose que o Nestor está falando, essa passagem do estômago para o intestino, ela vai ser do tamanho dessa aliança aqui, ó. Ou seja, Isso. tudo o que for comer depois de um bypass vai ter que passar por aqui. Ótimo. Nestor, estão perguntando aqui, e o suco gástrico? Nós vamos Bom, falar. já vamos chegar lá. Então, e as pessoas entenderem que o estômago está pequeno
e que existe logo adiante do estômago esse estreitamento, é importante, porque todo mundo, quando entala, acha que o negócio é aqui, porque entala aqui. Não é. O problema é aqui. É na passagem onde eu mostrei essa aliança. É na passagem do estômago pequeno para o intestino. É aqui que o alimento entala. Só que o que acontece? Ele vai ficar represado aqui no esôfago. Por isso que dá a sensação que é aqui. Mas o problema é lá dentro do estômago. Bora! Então, aí esse alimento que vai parar um pouco no estômago, ele vai causar a distensão da parede gástrica. Isso faz com que também tenha a liberação da parte de saciedade. E aí... para o nosso cérebro, o nervo, ele vem junto aqui, ó. Quando a gente cortou aqui, cortou o nervo também. Essa parte aqui, ela está denervada, ou seja, para o cérebro não importa mais. O cérebro vai entender que o tamanho do estômago agora é esse. Então, todo o raciocínio em cima de fome e saciedade vai ser feito em cima desse estomaguinho. Esquece esse daqui, porque esse não influencia mais. E eu acho que é uma colocação bem importante para os pacientes, porque é difícil muitas vezes o paciente entender que, mesmo comendo pouco, como que ele vai ficar satisfeito? É por causa disso. Então, além do apetite ser menor, porque tem menos quantidade de grelina, tem menor quantidade, então um pouquinho de comida já causa essa distensão, já causa a estimulação do nervo, que vai ter uma sensação de saciedade precoce, mesmo com uma quantidade ingerida pequena de alimentos. A comida causa saciedade e aí ela passa para a parte intestinal. Então, enquanto ela passa pelo que a gente chamou de alça alimentar, como ainda não tem o suco gástrico, as enzimas digestivas que são produzidas no estômago antigo, então, como a gente falou, esse estômago, ele não tem mais comunicação, não tem mais parte alimentar, mas ele ainda vai produzir suco digestivo, enzimas digestivas, suco pancreático que vem do pâncreas, a bile que vem da vesícula, e aí tudo vai se encontrar aqui embaixo, no Y. Voltando àquela história, vamos imaginar que o tamanho desse intestino, o comprimento, seja de 6 metros. A gente deixou 1 metro aqui e 1 metro aqui. Aqui ficaram 2 metros. Aqui para frente vai ter 4. Essa alça tem só comida, não tem enzima digestiva, não tem digestão. Essa alça tem só enzima digestiva, não tem comida, não tem digestão. Então, a digestão vai começar aqui. Então, o bypass, ele retarda um pouco a digestão. Ele retarda a absorção do alimento. Então, quem faz um sleeve e come 3.000 calorias, vai aproveitar 3.000 calorias. Quem faz um bypass e come 3.000 calorias, provavelmente pelo menos umas 600 não vai aproveitar. Então, quem come num bypass 3.000 calorias, vai aproveitar 2.400, 2.200, depende do que come. Esse bypass é como o nome diz, um bypass, é só um desvio dessa digestão aqui que vai ser mais aqui embaixo, devido a gente não ter mais a comunicação. E aí, como o doutor me falou, esse anel aqui que tem aqui, que é a anastomose, a gente chama, é como se fosse um funil, né? Esse alimento vai caindo devagarzinho, não vai cair de uma vez só não. Então, a função dessa anastomose é um funil para ir descendo devagarzinho até lá embaixo. Bom, a outra parte é assim, como o alimento ele já cai direto numa parte mais distal do intestino, nós vamos ter maior produção das incretinas. Então aí tem a questão mecânica do estômago menor, do intestino mais curto, mas tem a questão metabólica, fisiológica, de toda essa cascata hormonal que o bypass acaba criando, que ela é favorável à perda de peso. O bypass cria uma situação hormonal no corpo humano muito favorável à perda de peso. Agora, também, isso acaba criando alguns problemas. Quando a gente olha aqui, essa parte aqui, ó, logo depois do estômago, a primeira porção do intestino delgado, que se chama duodeno, é uma parte do intestino muito importante na absorção de vitaminas e minerais. Por exemplo, o cálcio é muito absorvido aqui,
aqui no estômago produz uma substância que é muito importante para a absorção de vitaminas do complexo B. Então eu já estou falando para vocês, já estou dando a dica dos maiores problemas. Cálcio, complexo B, zinco, magnésio, e aí tem uma série de nutrientes que o bypass pode criar alguma dificuldade de absorção, que é o que a gente conversa depois em suplementação no pós-operatório. Isso é uma coisa bastante importante. Ácido fólico é muito importante, essa parte também na absorção. Então, tudo isso depois a gente tem que seguir de uma forma correta, com a ajuda da nutricionista, para que a gente não tenha anemia, para que não tenha nenhum problema relacionado a isso. Quando vomita, Nestor, em geral, qual que é o problema mais importante? O que é mais comum das pessoas que vomitam? Bom, deixar bem claro que a gente já falou várias vezes. É normal vomitar? O paciente vai vomitar? Não. Qualquer tipo de problema não é normal. No bypass, como existe esse estreitamento, a anastomose, então, se o alimento não é bem triturado na boca, se o paciente não mastiga bem o alimento, então o alimento vai parar, ele vai ficar preso aqui no anel, na anastomose. Lembra sempre do tamanho da aliança. O alimento ele tem que ser mastigado de uma forma que ele passe tranquilamente por dentro de uma aliança. Se o paciente continua comendo, mesmo com a comida parada, quando a comida subir e começar a chegar no esôfago, aí então provável ele vai ter um desconforto, dor no peito, parece muitas vezes com alguma coisa cardíaca, né? E aí provável ele vai ter vômito. Sabe que eu vejo muita gente se confundindo nessa história, Nestor? Porque eu pergunto assim, mas e aí, você vomitou? Não, eu não vomitei. Mais adiante a gente descobre, não, eu golfei, saiu só um líquido, uma baba grossa. Quer dizer, isso é a mesma coisa que vomitar. O problema é, quando o alimento entala aqui, essa parte do estômago e o esôfago, eles se enchem de saliva para lubrificar para a pessoa vomitar. Então, como tem pouca comida, por isso que não volta o alimento. Mas toda aquela saliva, aquilo que fala aquela baba, é essa secreção produzida pelo esôfago. Então, você imagina assim, se isso acontecer algumas vezes, não tem problema. Agora, se isso começa a acontecer sempre, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que já tem muitos anos que operou e ela vomita todo dia continua vomitando todo dia. O vômito diário, o vômito frequente, ele leva a forçar a parede do estômago e, de novo, a parede do estômago não é de aço, ela é músculo, ela vai ceder e isso daqui vai ficar grande. E a anastomose também alarga também. E alarga a anastomose. E isso não mas doutor, eu vomito e eu percebi que o meu estômago não dilatou. Calma, porque isso leva meses para acontecer. Você vai observar a dilatação 1 ano, 1 ano e meio depois da cirurgia, que esse é o grande problema. Então, hoje também eu atendi 2 pacientes que estão se preparando para fazer a cirurgia, tomam 2 litros de Coca-Cola por dia. A gente não pode falar que o Nestor tem conflito de interesse com a Coca-Cola. Tem um comentário que eu acho que cabe muito bem aí que você está falando, que o paciente fala que você que operou com você há 15 anos, que está bem até hoje, mas que você falou uma coisa que ela nunca esquece, que operou o estômago e não a cabeça. Então, aí a cabeça precisa ser treinada depois. Doutora Isabel, doutora Jarci vão ajudar a gente a treinar a cabeça depois, para trabalhar corretamente com esse tipo de situação. Eu estava falando da Coca-Cola, quer dilatar isso daqui? Toma uma lata de Coca-Cola por dia. No final de 1 ano, esse estômago está dilatado e vai haver um reganho de peso importante. Então, cirurgia bariátrica precisa ser bem preparado, bem operado e fazer o acompanhamento correto no pós-operatório. E eu acho que vocês dois devem fazer a mesma coisa. 99,9% dos pacientes que estão vomitando estão comendo rápido, mastigando errado, né? E aí, como falou, tem que melhorar isso, tem que se acostumar, porque a maioria da população é acostumada a comer rápido antes da cirurgia, então tem que se reeducar e melhorar a dieta, mastigar devagar,
para o líquido ir liquefeito para cá, porque se for pedaços, ele fica desse andel que a gente está falando. Uma das coisas que a gente falou, por que entala e por que vomita? Mastigar pouco alimento. Então, pedaços também, se comer rápido demais, é a mesma coisa. Não tem tempo hábil para a comida ir passando. Como o Dr. Rafael falou, é como se fosse um funil. Se come muito rápido, a comida também vai entalar. E não faça isso que o Dr. Almiro falou, tomar Coca-Cola. Então, assim, não pode tomar líquido. Nem cerveja. Nem nenhum tipo de E líquido nem para água com tentar gás. empurrar. E nem água com gás. pior Se ainda. sentiu que entalou, melhor coisa é para, não come, levanta, espera um pouquinho, anda, que a comida vai passar. Vamos aproveitar que a gente está com tudo isso montado aqui agora para entender duas situações negativas relacionadas ao bypass que eu acho que é um bom momento para a gente esclarecer. Esse é um estômago normal, não operado, lá no final dele, que fecha, chama piloro. Então, o alimento entra aqui dentro do estômago, o piloro vai fechar e o estômago começa a preparar, já começa a digerir o alimento para ele ir adequadamente preparado para o intestino. Isso tem algumas funções. Essa parte do estômago aqui, o antro, ele é um músculo muito forte, muito espesso. E ele é conhecido como moinho, porque ele moe o alimento em pedaços menores. Quanto melhor a gente mastigar, menos a gente vai usar o antro. Quem não tem nada a ver com cirurgia bariátrica, quem mastiga mal, quem come tudo errado, faz o antro aqui funcionar demais. E o que isso dá? Isso dá gastrite. Então, essa é a forma como a gastrite ocorre quando a gente se alimenta de forma errada. Mas o estômago, então, ele vai preparar o alimento para o alimento chegar adequadamente preparado para o intestino. E dentro disso existe um princípio chamado osmose. Osmose, o que é? O sangue, ele tem uma osmose, ele tem uma pressão osmótica, ele tem uma pressão oncótica. Quando a gente põe um bolinho, um montinho de açúcar ou de sal e um pouquinho de água do lado, o que acontece, Daron? O sal absorve a água. Por quê? Porque o sal e o açúcar, eles têm alta pressão osmótica. A osmose puxa a água para dentro do sal e para dentro do açúcar. Então, o estômago, ele tem que equacionar a pressão osmótica do alimento com o intestino. Porque senão vai dar diarreia. Por quê? Porque se entrar um alimento hiperosmolar aqui, ele vai puxar o líquido da parede do intestino para dentro do intestino, vai encher o intestino de líquido. E isso o que dá? Tontura, mal-estar e diarreia. Então, quando a gente vai para o bypass, o alimento ele chega aqui e ele passa direto para o intestino. É como se ele fizesse isso direto. Não tem aquele preparo aqui dentro do estômago. E essa passagem rápida, por isso que o dumping é conhecido também como síndrome de esvaziamento rápido, vai fazer com que o alimento passe muito rapidamente para cá. E se ele tem uma pressão osmótica alta, no caso do doce, do chocolate, por que o doce, o chocolate é o que mais dá dumping? É porque vai causar, então, toda essa alteração osmótica aqui dentro do intestino, vai puxar um montão de líquido da parede do intestino para dentro e vai dar o mal-estar do dumping. Qual é a solução para isso? Comer bem devagar, mastigar bem e evitar alimentos altamente concentrados em açúcar. Um outro problema, um outro fenômeno é o fenômeno da hipoglicemia. Quando o alimento cai aqui direto no intestino também, a absorção de caloria, a transformação do alimento em glicose vai ser muito rápido. E isso vai ser mais rápido conforme o alimento que a gente comer. Então, quando você come arroz branco, por exemplo, o arroz branco vai chegar aqui e ele vai ser absorvido imediatamente. E imediatamente transformado em energia. Resultado, a glicose que estava em 85, ela vai subir para 150. Só que aquela caloria, ela é rapidamente metabolizada também. E ela cai em seguida. Então, aumenta muito e cai muito rápido. Isso dá a sensação de hipoglicemia. Se você come arroz integral, o arroz integral, como ele é um grão mais complexo, ele vai demorar mais tempo para ser
digerido e absorvido. Resultado é que o arroz integral, ele oferece caloria em curva, não em pico. Isso vale para qualquer produto beneficiado que tenha base o arroz, a farinha de trigo, essa normal, branca, do pãozinho e tal. É por isso que passa mal quando come arroz, quando come pão, quando come doce, essas coisas assim, porque são alimentos de, a gente já falou isso aqui também, alto índice glicêmico. Quem faz cirurgia bariátrica tem que procurar basicamente alimentos de médio e baixo índice glicêmico, que além de serem muito mais nutritivos, eles oferecem para o organismo da gente caloria nada. Vai lá no Google, tabela de alimentos por índice glicêmico e vai estar tudo isso certinho lá. Bom, acho que explicamos bem, deu para entender bem o que é o bypass. Qual é a expectativa, doutor Rafael, de perda de peso depois de um bypass? Então, a expectativa de perda de peso é em torno de 30% a 40% do peso dele inicial, né? O primeiro mês é onde ele perde, a gente vê uma perda de peso bem importante, em torno de 10%. No terceiro mês, em torno de até 20%, 18% a 20%, e depois vai ser cada vez um pouco mais devagar, mas a média ele vai perder até 40% do peso dele. Como a gente pode comparar essa perda de peso do bypass com a perda de peso do sleeve, né? É a mesma coisa? Então, assim, inicialmente, como a redução da ingestão calórica, quantidade de alimentos, o apetite também diminui bastante na cirurgia de sleeve, a gastrectomia vertical. Então, no começo, eles têm uma perda de peso bem parecida. Mas depois, com a introdução de uma dieta, depois de terceiro, quarto, quinto, sexto mês, praticamente já normal, então eles acabam tendo uma diferença. E o que a gente vê... Seria mais ou menos assim, olha só, imagina o seguinte, aqui nós vamos fazer um gráfico de perda de peso. Essa seria a perda de peso do sleeve, essa seria a perda de peso do bypass. Nos primeiros 3 a 4 meses, eles vão ser mais ou menos iguais. Depois vai se afastando assim. E o sleeve vai dar, em média, aí, uma perda de peso 10 a 15% superior ao bypass. Não, ao contrário. Né? Ao contrário. O bypass vai dar um o bypass vai ter maior perda de peso que o do sleeve. sleeve. E eu acho que uma das coisas bem importantes é que, quando a gente vê a longo prazo, a gente vê que os pacientes que têm o bypass têm um reganho de peso menor do que a cirurgia. Daniel, fica ali que eu queria dizer. Eu vi uma pergunta interessante. Esse é um fator bem relevante. Ó, vamos responder. Suelen, o estômago dilata só com Coca-Cola ou com água com gás também? Tudo que tem gás, né? Água com gás, refrigerante, cerveja, tudo que tem gás dilata o estômago. Tá dizendo que vocês sentaram e o som ficou baixo. O som ficou baixo? Depois vocês sentaram. Aí, Daniel. Então vamos aproximar um pouco mais. Pelo Face, então, deve ser pelo Face, né? Isso. Porque o Daniel foi para trás, o Insta está em ordem. O Insta está em ordem. Eu tenho uma paciente perguntando aqui, boa noite, uma dúvida, será que nunca vou poder comer um pedaço de chocolate? Qualquer pedacinho será que vai atrapalhar o meu emagrecimento? Eu sempre digo aos pacientes, não, né? Se você comer chocolate 70%, mas assim, comer um chocolate uma vez ou outra na semana, isso não vai fazer que você vai engordar ou não. Tem que ser tudo com moderação, tá? E o problema do dump que a gente falou é o excesso, né? Às vezes você come um pedacinho não tem dump, mas se você comer muito mais do que 3 ou 4 pedacinhos, aí você pode ter dump. Alessandra Mapoto, eu sempre... Não fala isso, Alessandra, você deixa a gente triste e nervoso com isso daí. Eu sempre estou vomitando. O que devo fazer? Meu trabalho é muito corrido na hora do almoço, como rápido. Aliás, eu fico impressionado, Danon, você que gosta de política, Sim. eu vejo a política nesse país preocupada com tanta coisa relacionada ao direito do trabalhador, e eu não entendo como, e eu vejo isso dessas pessoas que trabalham com telemarketing,
dizendo que tem 20 minutos É para um almoçar. absurdo, é um absurdo. Tem que almoçar com calma, tem que mastigar direito. É um absurdo. Então é um eu acho absurdo. que se uma pessoa tem 20 minutos para almoçar, absurdo. eu vou aconselhar ela o seguinte, olha, tome um suco, coma um iogurte, alguma coisa, mas não tente comer comida sólida, Porque é impossível comer da forma correta Em 20 comida minutos. sólida em 20 minutos. É uma Eu falta acho de respeito. Uma sopa também. É uma falta de respeito. Não, eu vejo isso também em hospitais, né? Tem pacientes meus que trabalham em hospitais que tem isso aí, 20, meia hora para comer. E elas pedem até uma carta do médico para a gente falar que tem que ter um tempo maior para ela comer, por causa que ela fez cirurgia bariátrica. Mas eu vejo também em hospital também isso aí. Bom, eu tenho procurado muito, porque eu gosto de explicar a ciência da coisa, eu gosto de explicar o porquê, não é dizer assim, ó, faça dessa forma. Então eu tenho procurado muito material que ensine assim, como comer, mas não é dizer assim, mastiga 42 vezes, eu quero saber por que tem que mastigar 42 vezes. E de verdade, eu não consegui encontrar ainda, Danone, um material científico que diga assim, essa é a forma correta de comer e é porque assim, eu não consegui encontrar. Você fala com os técnicos, por exemplo, a Kátia, que é fono, ela sabe explicar como comer. Mas se você pedir, mas onde é que está o fundamento científico para isso? Para dizer que é 1 minuto, que é 2, que é 5, não existe. Então, o recomendável é, coloque o alimento, bota a garfada de alimento na boca, mastiga até que você sinta que aquilo tudo virou uma papa, que está tudo homogêneo na boca, como se fosse uma papa. Aliás, eu vejo muito paciente falando essa história assim, doutor, quando eu bato no liquidificador, eu consigo comer. Quando eu mastigo, eu entalo e vomito. Eu falo, ué, você tem que fazer na tua boca a mesma coisa que os dentes lá a hélice do liquidificador fazem, né? Então, a questão é mastigar o suficiente. Engolir. Quando a gente engole, o alimento ele vai começar a descer aqui, mas lá na entrada do estômago vai dar uma travadinha para abrir o esfíncter do estômago para o alimento entrar, né, do esfíncter do esôfago. Então, se eu comer muito rápido, eu vou estar com vários alimentos entrando aqui e um batendo no outro. Então, depois que engole, dá uns 10 a 15 segundos, pelo menos, sem nada, para depois colocar o alimento na boca de novo. As nossas psicólogas e as nutris aqui, a Ari, a Sandra, a Isabel e a Jaci, recomendem o seguinte, colocou o alimento na boca, aí faz assim, ó, bota a mão embaixo da coxa e segura aqui, não deixa a mão sair dali. E mastiga, mastiga e engole. É uma técnica, tem outras. Uma vez eu vi um congresso nos Estados Unidos, super legal, um garfo que vem com um sinal vermelho, amarelo e verde. Então, quando você liga o garfo, ele começa a piscar a luz verde, até que você, dando tempo que tem que mastigar. Muito bom. Aí, acende a luz amarela, é que você pode engolir. E aí vem a verde, que é um tempo para não fazer nada. Aí, quando a vermelha, quando acende a verde de novo, você põe o alimento Muito bom. na boca outra É vez. para ajudar a ptialina também? Claro, a digestão começa ptialina. aqui na boca, com a correta salivação dos alimentos e tal. Então, é um processo que tem que começar tudo direitinho. Comeu sem mastigar direito, entalou, vomitou, forçou o estômago, vai dilatar. E isso dá, no final, resulta em reganho de peso. Vamos ver, ali, ó, deixa eu ver a pergunta ali, ó. Doutor, qual o benefício da operação por robótica? E aí, quem vai responder? Tem 2 pacientes perguntando. Não. Pra mim, benefício é de cirurgião só, né? Olha, vai lá, Nestor, diga aí, você estava engatilhado para falar. Então, assim, ó, há vários anos já começou esse treinamento de cirurgia robótica, tudo. Existem alguns benefícios? Podem existir vários benefícios em termos de posição do cirurgião, como que ele vai operar, você não tem um contato tão grande com o paciente,
e pode, por exemplo, pensar em um grau menor de infecção, mas não é o que a gente vê na realidade. Hoje, a gente faz cirurgia robótica, no nosso grupo o Dr. Almino faz cirurgia robótica, então a gente não tem um volume tão grande de cirurgia robótica, por quê? O tempo cirúrgico é maior quando se faz por cirurgia robótica, então isso aumenta alguns tipos de problemas, como por exemplo problema de trombose. Quando a gente faz cirurgia robótica, os portais que a gente tem que colocar, que são os furinhos que a gente faz no abdômen, eles acabam ficando maiores também. Então, se você for ver, o tempo de cirurgia é maior, a incisão é maior, não muda a técnica cirúrgica em si dentro do paciente. Então, eu não vejo hoje uma vantagem para uma cirurgia laparoscópica e para uma cirurgia robótica. A gente vê a cirurgia robótica ter um grande efeito com cirurgias que um acesso na cavidade abdominal que não é tão boa, como a urológica, né? Que tem que ser lá atrás do reto peritônio, é a cirurgia que tem o robô ajuda mais. A cirurgia bariátrica, a gente tem um acesso direto com o estômago, com o intestino, então a gente não vê muito, eu não vejo muita diferença nisso aí. Até tanto para o paciente no pós-operatório é bem parecido, não vejo nada, o pós-operatório da robótica o paciente evolui muito melhor, tem menos complicações, não vejo isso. E faz um pouco a mais na robótica a parte da cirurgia revisional, né? Que aí acho que pode ajudar um pouco, mas a gente faz por revisional também por videolaparoscopia aqui, não tem muita dificuldade e está indo muito bem com a videolaparoscopia. Tem paciente perguntando sobre validade da cirurgia. Tem um prazo de validade? O que a gente vê sobre a comparação de cirurgia robótica e laparoscópica, se a gente for ver artigo científico, e de novo assim, pessoal, olhem qual é o conflito que tem, né? O que a pessoa está querendo passar para você. Em estudos científicos, vários já que foram realizados, não existe nenhum benefício comprovado da cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica. Ela não é mais rápida, ela não tem menos complicação, ela não tem menos dor, ela não tem o resultado de emagrecimento não é melhor, elas são absolutamente iguais. E o problema é que agora no começo já existem 3 gerações do robô. Existe, por exemplo, o robô de primeira e de segunda geração. Todos os furos na barriga, eles são maiores de 1 centímetro, porque o trocáter da cirurgia robótica, ele tem no mínimo 8 milímetros. E além dos 5 normais, tem que fazer um outro. Então quem vai fazer cirurgia robótica ganha 6 furos na barriga, 1 a mais, não tem vantagem nenhuma. No modelo mais recente de robô, que é tudo por via robótica, que o grampeador é robótico e tal, ele já é um pouco mais atualizado, mas mesmo assim não há vantagem. Não existe vantagem, isso não pode ser vendido para vocês como uma vantagem, porque não é. O que você ia falar, Manuel? Se o paciente está perguntando, alguns pacientes perguntando se a cirurgia tem prazo de validade. Eu queria só fazer um comentário. Tem, você que diz. Você atendeu uma paciente hoje com 20 anos de operada, eu atendi uma paciente hoje com 13 anos de operada, e a minha paciente está com 60 quilos. Está exatamente com o objetivo dela e ela... O prazo de validade vai ser dado por vocês, por quem é operado. Como lida com o estômago? Come devagar, mastiga bem, come tudo errado, não mastiga, toma cerveja, toma Coca-Cola, faz tudo errado. O que vai acontecer? A cirurgia ela vai levar a um grau de dilatação exagerada do estômago com perda do resultado. Pessoal, nós estamos terminando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, GOC Live. Esperamos todos vocês e muito mais gente. Ajude a que a gente possa divulgar mais essa live. Um prazerzão ter vocês aqui. Excelente noite para todo mundo. Estou perguntando se vai ter especial de sleeve. Vai ter sleeve? Vai ter especial de sleeve também. Então tá, já. Pessoal, boa noite.